Assim, ao polo oposto ao que se devia chegar e a filosofia falha completamente no seu objetivo, que deveria se explicar para orientar. Não devemos admirar-nos. Tudo isso é explicável. Os vários sistemas filosóficos foram dados pela forma mental dos diversos filósofos, elevando ao sistema uma premissa axiomática, indiscutível para todos os homens, que é o próprio tipo ou temperamento. Qualquer destilação lógica, por mais requintada, ressente-se dessas premissas, pelas quais é influenciada continuamente. Cada um exprime a única visão que pode ver, a que pode conseguir com os seus próprios olhos, de acordo com a estrutura destes. Então, para compreender a realidade do fenômeno filosófico, devemos ver, nos diversos sistemas filosóficos não antagonismos que se excluem, destruindo-se uns aos outros, mas visões relativas que, ao apoiarem-se umas nas outras, se completam e, com isso, se confirmam. Não devemos, pois, escandalizar-nos com essa pluralidade de sistemas. Quando compreendamos que a filosofia se move no relativo, não podemos considerar tudo isso como defeito. Um relativo em movimento não pode produzir outra coisa diferente. E é justamente esse fato que nos faz compreender a nossa verdadeira posição de seres situados no relativo, capazes apenas de visões parciais. Entretanto, se tudo isto nos surpreende, é porque o nosso espírito tende à verdade do absoluto imóvel, do qual é filho, desejando uma verdade de natureza a satisfazê-lo. Por não conseguir saciar-se com as verdades relativas em evolução, é induzido a repeli-las como inferiores. Pelo menos, assim, satisfaz a ânsia de ter atingido a verdade completa, última e absoluta que o homem manifesta o desejo de dogmatizar, qualidade sua e não de uma religião. Em virtude desse desejo de todos, inclusive os homens de ciência, cada religião, cada escola e cada partido, combate o outro, tudo pela ânsia de atingir o absoluto, tornando-se, desse modo, absolutistas. Sentimos, por instinto, que a verdade deve ser uma só e sempre a mesma, mas esta é a verdade última, que está além de nosso mundo. Esta é a que queríamos possuir e nos rebelamos, repelimos, insatisfeitos, considerando como inaceitáveis as verdades parciais, relativas em evolução. É difícil adaptar-se a esse conceito da mutabilidade da verdade e apenas as mentes evoluídas conseguem sentir-se à vontade neste terreno escorregadio de verdades em contínua transformação. No fundo de nossa alma permaneceu, como num sonho, a lembrança do absoluto, e desejaríamos ser esta verdade em nosso poder, repugnando-nos de não ser a que possuímos. A verdade que desejaríamos só poderá ser o fruto da completa reconquista do mundo perdido, porque ela está situada no ponto final da evolução, realizada através do progresso de tantas verdades relativas. A pluralidade da filosofia não é, portanto, um erro, nenhuma dispersão, ou um fato desalentador, mas o sinal de um enriquecimento progressivo. Pode ser uma desilusão presente e um esforço de subida, mas a possibilidade de progresso sempre maior em direção da verdade absoluta, ansiada pela nossa alma. O filósofo pensador é, ele mesmo, um elemento do fenômeno universo por ele estudado, procurando orientar-se dentro do edifício do qual se faz parte. Cada filósofo possui poderes conceptuais e capacidade de visão diferentes, construindo um edifício de conceitos com os materiais que possui. A lógica arquitetônica escolhida o leva a preferir uns em vez de outros. As qualidades do seu temperamento e das experiências assimiladas, do conhecimento conquistado e a sua disposição, e as suas simpatias, estabelecem as preferências que o induzem a pôr em evidência certos aspectos da verdade, ao invés de outros. Nisso também influem seus gostos, a educação, o ambiente, os choques recebidos e as reações que cada um tem, de forma diferente, segundo sua natureza. Entra em jogo, também, a própria personalidade individual,
que estabelece o tipo biológico, a sua forma mental e, com isso, a nota fundamental de suas construções conceptuais. Eis aí então, porque, sendo apenas três, como vimos acima, as possíveis escolhas metafísicas, ou seja, as perspectivas conceituais do universo, existam apesar disso tantas filosofias que parecem irreconciliáveis. Quantos são os filósofos? Por isso nos cursos de filosofia não se estuda um sistema filosófico único, último e definitivo que contém a verdade completa e indiscutível, cientificamente provada, mas se estudam tantos sistemas filosóficos relativos, incompletos, discutíveis, teóricos, com visões parciais e progressivas de muitos pensadores diferentes, para fazer de tudo isso um quadro único, com outras visões parciais que são aproximações gradativas de outra verdade ainda inatingível. Ao invés de se estudar como nasceu e como funciona o universo em si mesmo, estuda-se as conclusões alcançadas por tantos filósofos diferentes a respeito do seu funcionamento, e cada um à sua maneira. Dessa forma, o estudioso de filosofia, no meio de tanta multiplicidade de visões, torna-se um erudito que perdeu a visão do funcionamento do universo, torna-se um sábio enumerador de filosofias, mas não possui nenhuma própria para dirigir verdadeiramente a sua vida. Viu terem sido dadas as respostas demais a muitos quesitos, para poder ainda acreditar se chega a dar uma resposta definitiva. A convicção da verdade é outra coisa e não pode ser obtida através do estudo da filosofia. A convicção resulta do temperamento, da experiência e das reações do filósofo. É um estado pessoal ao qual se procura reduzir tudo, adaptando-lhe até as verdades julgadas absolutas e as das religiões. E quando o próprio tipo biológico está situado no plano animal, a sua verdade continua sendo animal, e não há erudição filosófica que a possa mudar. Nem mesmo as religiões conseguem transformá-la, senão em pequena dose. O involuído continuará assim, mesmo que seja o mais erudito do mundo. Poderá dissertar a respeito de tudo, mas o único sistema filosófico em que continuará acreditando com convicção será o do ventre e do sexo, o de sua vantagem imediata. A verdade só pode ser atingida por amadurecimento biológico, o único a nos levar à compreensão, pois nos abre os olhos da alma. Observemos, agora, a teoria da queda colocando-a diante do Evangelho, das palavras de alguns profetas, e enfim, diante do pensamento espírita brasileiro. Quaisquer sejam as dúvidas levantadas contra esta teoria, não pode ser repelida pelos seguidores da doutrina de Cristo. Este, no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e 18, diz: Vi Satanás, como um raio, cair do céu. De fato, a queda foi fulminante, rapidíssima, como ocorre quando rui um edifício. Tornar a subir é cansativo e lento, como acontece na sua construção. E isto porque se deve aprender outra vez, reconstruindo o que foi destruído. O Apocalipse de São João, capítulo 12, 7 a 9, diz assim: E houve no céu uma grande batalha. Miguel com seus anjos combateram contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem houve mais para ele lugar no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Sim, foi precipitado na terra e com ele foram precipitados os seus anjos. O profeta Isaías, 14 e 12, confirma: Como caíste do céu, ó Lúcifer, como foste cindido e abatido até a terra. E no entanto dizias em teu coração: tornar-me-eis semelhante ao Altíssimo. É possível a qualquer religião ou seita de origem cristã não levar em conta tão graves afirmações? No entanto, alguns elementos do espiritismo brasileiro não aceitam a teoria da queda, pelo fato de a teoria kardecista afirmar que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Mas raciocinemos um pouco. Deus era finito ou infinito?
Deus não pode ser senão infinito. Mas, para criar espíritos simples e ignorantes ele devia tirá-los, não de si, mas tirá-los de fora de si. Isto porque, sendo ele perfeito, só podiam sair de seu seio seres perfeitos, portanto, nunca simples e muito menos ignorantes. Da imensa sabedoria de Deus não podia derivar diretamente uma tal ignorância. Se os espíritos são constituídos da mesma substância divina, tinham de ter, ao menos no momento da criação, as suas qualidades. Ora, não sendo qualidade de Deus o ser simples e ignorante, os espíritos nascidos dele, feitos de sua própria substância, não podiam ser simples e ignorantes. Só podiam ter sido assim em duas hipóteses, ambas inaceitáveis porque contrárias ao conceito de Deus. Ou seja, primeiro, Deus os tirava de sua própria substância, sendo também ele simples e ignorante. Segundo, Deus os criou não de dentro de si mesmo, mas de fora, e em tal caso ele não seria infinito, mas finito. Trata-se de dois absurdos. Para poder criar fora de si seres de natureza diferente da própria, Deus deveria ser um ente limitado, e, ao criar, devia transpor esses limites. Em outros termos, o Deus tirava os seres de sua própria substância, e ele era simples e ignorante, ou os tirava de fora de sua própria substância, e então ele era finito e limitado. Ora, é evidente não poder o seio divino, como ocorre entre mãe e filho, ter produzido senão anjos da própria natureza, ou seja, perfeitos, bem diferentes dos espíritos que vemos animando os corpos humanos da terra. O homem é um ser bem diferente. Aceita-se ser ele o resultado da evolução a qual tem as suas raízes bem distantes, nas profundezas da matéria, da qual o espírito vem vindo, reconstituindo-se lentamente através de formas de vida cada vez mais complexas, permitindo-lhe a manifestação, até chegar ao plano biológico humano que ocupamos. Aceita-se ser o ponto de partida da evolução a matéria, enquanto o ponto de chegada é o espírito, no estado de pureza e perfeição. Então, no princípio não havia os espíritos simples e ignorantes, mas a matéria. E matéria quer dizer o caos das nebulosas onde ocorre a sua primeira formação, quer dizer desordem, trevas, um mundo desagregado, que começa a reconstruir-se. Ora, aqui surge o ponto que nos obriga a admitir a teoria da queda. Como admitir que a suprema imperfeição representada pelo caos, seja a primeira, a originária criação, a que teria saído diretamente do seio de Deus? Então a substância dele seria a matéria e a desordem do caos. Um anjo não pode gerar um demônio, nem um demônio pode gerar um anjo. Se Deus, na criação, deu de si mesmo, então ele era caos, constituído pela matéria que forma as nebulosas, como todos os atributos e consequências relativas. E voltamos a recordar que a criação não podia ser exterior a Deus, porque esse conceito implica a ideia de um limite a ser superado, absurdo, porque Deus só pode ser infinito. Eis, então, o ponto. Temos diante de nós dois fatos indiscutíveis. Primeiro, Deus só pode ser espírito, ordem, perfeição, causa primeira. Segundo, o nosso universo físico, em seu ponto de partida ou criação na qual se inicia a evolução, se acha no estado de matéria, desordem, imperfeição. Estes dois termos opostos precisam ser ligados com a mais estreita das ligações, a da filiação, relação que implica a mesma natureza para ambos. É evidente não poderem se unir da forma como estão, porque entre os dois corre um abismo, verdadeiramente uma completa inversão de termos. Ora, como preencheremos esse abismo? A lógica impele-nos à única saída, que há de admitir haja ocorrido um fato novo, ao qual, justamente, temos de atribuir a causa principal de todo esse emborcamento. O emborcamento existe. Seria absurdo procurar as causas dele em Deus. Então, quem o terá produzido?
Certamente não foi Deus que é ordem, e não caos. Deus então teria caído no caos. Absurdo ainda maior, um Deus que falha e desmorona. Deus perfeito não pode ter caído, porquanto, se existe evolução, isto prova existir um princípio dirigente que a guia e sustenta, não podendo de maneira nenhuma ter desmoronado. Mas, se Deus não caiu, o que caiu? Eis-nos constrangidos, por uma concatenação lógica da qual não se pode escapar, a admitir a teoria da queda. Essa teoria explica tudo e preenche o abismo entre os dois termos irreconciliáveis. O caos da matéria não é o produto da primeira criação originária, saída do seio de Deus, mas o resultado de outro processo sobrevindo depois. A matéria não é o estado originário da criação, mas o estado de máxima curvatura do espírito, o ponto final do processo de involução e o ponto de partida da qual se inicia a evolução. Só assim se descobre a concatenação lógica entre causa e efeito. De outra forma é inexistente e os dois termos permaneciam distantes sem poderem conjugar-se. Só assim aparece o Neonimbus. Entre ambos existe a revolta e a queda, as únicas que podem explicar o emborcamento. Assim tudo fica claro, cada coisa vai para seu lugar, e não nos vamos chocar de encontros escolhos de tantos absurdos inaceitáveis, como vimos. Foi útil responder a essa objeção de alguns elementos espíritas brasileiros, para esclarecer cada vez mais a visão que estamos examinando. Como se vê, trata-se de coisa bem diferente da criação de espíritos simples e ignorantes. Kardec não entrou no problema porque não seria aceito nem compreendido. Mas, tendo de apresentar de qualquer forma um ponto de partida, escolheu no percurso de todo o processo, mais próximo a nós, tal como fez a Bíblia, que parte da segunda criação material, refeito da queda. Não podia fazer de outra maneira, pois estava falando a criaturas que ignoravam muitos conceitos, só admitidos hoje. Assim também Kardec e os espíritos não podiam falar uma linguagem que teria sido incompreensível para aquela época, porque para as mentes de então era absolutamente inconcebível uma equivalência entre matéria e energia e uma evolução físico-dinâmico-espiritual. Capítulo 11. A visão diante da biologia. Estou convencido de que a interpretação leal das últimas conquistas da ciência e do pensamento conduz legitimamente não a um evolucionismo materialista, mas a um evolucionismo espiritualista. O mundo que conhecemos não se desenvolve ao acaso, mas é estruturalmente dominado por um centro pessoal de convergência universal. Pierre Teilhard de Chardin. Coloquemos agora a visão diante da biologia. Veremos que também ela nos oferece provas da teoria da queda. Partamos da verificação do fato positivo de que a vida, chegada a certo grau de evolução, sentiu a necessidade da cerebralização do sistema nervoso. Em dado momento de sua ascensão, a vida achou útil e necessário construir para si um órgão específico do pensamento, demonstrando dessa forma ter percebido a importância da presença de um centro específico inteligente, capaz de dirigir o seu funcionamento. Com isto a vida enveredou por um caminho novo, para o psiquismo, o primeiro grau da espiritualização. Esta afirmação está demonstrada pelo fato positivo, cujo móvel e as íntimas razões só assim podem ser compreendidas, de que, na evolução, o sistema nervoso sofreu um verdadeiro processo de cefalização, e isto por etapas sucessivas, partindo dos primeiros rudimentos nervosos até ao desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. Foi com esses meios que se pôde manifestar e funcionar, de forma concreta e específica no plano biológico, a inteligência, para afinal revelar-se como a primeira potência da vida. Potência que permitiu ao homem vencer todos os outros animais. Trata-se não de uma transformação em bloco, não de uma progressão casual, mas de um complicar-se sistemático, ocorrido seletivamente, segundo algumas linhas determinadas, que revelam a presença de um princípio preexistente,
dirigido para um telefinalismo preciso, representado justamente pelo espírito. A cerebralização no seio da evolução representa, verdadeiramente, o que se poderia chamar o traço biológico de todo o processo de espiritualização, constituindo a meta final dessa evolução. Podemos considerar isso demonstrado pelo fato de a evolução, no plano humano, tender a desenvolver as funções psíquicas, o que significa espiritualizar a vida. Assim, pois, dentro do telefinalismo da vida, avançar para a espiritualização é um fato fundamental, porque representa uma força maior, uma conquista adequada a assegurar maiores poderes defensivos. De modo que, já agora, a este nível, a inteligência representa para a vida a qualidade e a função mais importante, porque melhor garante o futuro. De fato, a cerebralização fez aparecer o tipo homem, permitindo-lhe vencer todos os demais seres na Terra. Com ela, de agora em diante, o pensamento se tornará a função biológica mais importante, porque o saber pensar e compreender representará a atividade biológica mais útil. Este fato, demonstrando-nos estar a evolução orientada para a espiritualização, revela-nos ser este o terreno das futuras conquistas do homem. Eis então a biologia nos oferecer uma nova confirmação de nossa teoria, que sustenta o regresso de tudo a Deus, ou seja, ao estado de puro pensamento. Não se pode negar estar, com o homem, a evolução caminhando nessa direção. Com efeito, o que é a civilização? Vista em seu significado biológico, ou seja, compreendida como certo grau de desenvolvimento da vida, a civilização em última análise é apenas uma especialização zoológica atingida pela evolução no plano humano, sob a direção de uma atividade biológica nova e especial, o psiquismo. Esta qualidade aparece apenas nesta fase de amadurecimento evolutivo, ao passo que antes era imperceptível, quase invisível no processo ascensional da vida. Estava apenas latente, embrionário e de fato não aparecia como valor importante. Eis que, com o homem, o psiquismo assume um poder preponderante na evolução, um poder tão decisivo que tornou o homem consciente do fenômeno da evolução, ao ponto não só de compreendê-lo, como de assumir a sua direção. Aqui assistimos a uma imersão decisiva do psiquismo no consciente, psiquismo que até agora dirigira a fisiologia e a morfologia, mas escondido no inconsciente, fora do domínio direto do homem, só agora aparecendo em plena evidência. No animal, o psiquismo, nele ainda inconsciente, para enfrentar o ambiente, produz, plasmando a matéria celular do organismo físico, alguns órgãos determinados, que funcionam como instrumentos. Eles permanecem ligados ao corpo, só dispondo de determinada quantidade de espaço útil. Não é fácil modificar e renovar esses instrumentos, que representam órgãos especializados, e além disso não podem ser multiplicados além das possibilidades do organismo físico. Uma vez tem um órgão se desenvolvido para executar determinada função, terminado o longuíssimo processo de formação pelos caminhos de adaptação e da evolução biológica, ele permanece tal qual foi construído, e não é fácil mudá-lo, mesmo que não corresponda mais às necessidades e utilidades do indivíduo. Este permanece preso aos meios por ele mesmo criado, não podendo libertar-se deles, nem facilmente construir outros melhores. Com essa sua técnica na formação dos órgãos, o animal permanece um ser especializado, sendo difícil sair de sua especialização. No homem, a coisa se passa diversamente, porque ocorreu um fato novo. Apareceu o psiquismo que pode conscientemente dirigir a construção de novos instrumentos ou órgãos externos e independentes do corpo, para serviço próprio. Esse novo meio permitiu ao homem superar os limites evolutivos que dificultam a transformação do animal, fechado em sua especialização. Chegados a certo ponto da evolução, a sabedoria que a guia para o telefinalismo pré-estabelecido, ao invés de trabalhar escondida no subconsciente do animal,
Aparece visível em novo órgão ou instrumento, o sistema nervoso que se cerebraliza em funções psíquicas. Entra assim a vida em novo caminho, iniciando novo método para realizar-se. Abandona o sistema da construção e elaboração de órgãos especializados, muito lento e limitado, rompe os diques e cria um organismo não especializado, mas adquire o poder de construir fora de si quantos órgãos especializados ou instrumentos lhe possam ser necessários e úteis para os objetivos de sua vida. Então, esse trabalho de construção passa do subconsciente ao consciente, ou do consciente cósmico, que dirige a evolução para seus fins, ao consciente do ser humano, dessa forma chamado a colaborar, tornando-se ele mesmo operário e instrumento na realização dos planos da criação. Nasce, assim, no homem um órgão não mais limitado às funções determinadas para as quais foi construído, mas um órgão capaz de construir para si todos os órgãos ou instrumentos que lhe possam servir para a vida, mas ainda, habilitados a construir para si instrumentos capazes de construir esses novos órgãos. Entramos no mundo da técnica e das máquinas. Essa capacidade de construir para si meios separados do próprio corpo é que distingue o homem do animal. Não há quem não veja as extraordinárias possibilidades de desenvolvimento contidas no atual método. Com as mãos, órgão não especializado, o homem construiu para si as primeiras máquinas. Depois construiu outras máquinas para construir outras máquinas e assim por diante, aperfeiçoando cada vez mais a sua técnica. Dessa forma está até construindo órgãos artificiais para aperfeiçoar os que ele já possui em seu próprio corpo, ou para supri-los quando defeituosos ou faltantes. Não se exclui a possibilidade de que um dia o homem se apodere a tal ponto dos segredos da técnica da vida, que consiga construir artificialmente um organismo físico ou, se lhe convier mais, os meios para poder realizar a sua vida de entidade espiritual no plano físico, em formas diferentes das utilizadas pela vida até aqui, com essa finalidade. Não podemos imaginar que ilimitadas realizações possa atingir a biologia do futuro, transportada ao plano psíquico e espiritual. Outrora, no plano animal, os aperfeiçoamentos eram obtidos mediante lentíssimas transformações de adaptação dos velhos órgãos a novas condições de vida e exigências do ambiente. Agora, no homem, as mudanças para satisfazer as novas necessidades podem realizar-se rapidamente, por meio dessa nova técnica do psiquismo que dirige a formação de novos órgãos ou instrumentos. Isto porque o órgão principal das construções biológicas não é mais um recôndito e instintivo impulso celular, mas a inteligência do homem que se tornou consciente da construção biológica a qual deve realizar, um órgão mais ágil, mais sensível, senhor do fenômeno. Com a ciência e a técnica, o homem construiu e possui um instrumento que lhe permite construir outros instrumentos, trabalho que, embora de forma muito diversa, constitui a evolução. No íntimo dela, esse trabalho representa uma criação biológica, embora seja uma biologia não mais do mundo animal. Eis a nova biologia do psiquismo, eis os primeiros passos da vida para a espiritualização. Este não é um fenômeno destacado da biologia, mas é uma sua continuação. O espírito não é inimigo, oposto à matéria. É continuação da matéria. Eis aí uma ordem de conceitos que se enquadra perfeitamente em nossa visão. Quando vemos o homem só aprender a construir para si os órgãos de que necessita, mas também a construir órgãos com os quais pode construir esses novos órgãos, e isto pelo fato de haver começado a caminhar pela estrada do psiquismo, então podemos dizer que a biologia confirma o conceito fundamental da visão, ou seja, a vida está evoluindo para a espiritualização. Assim, o homem pode também progredir por outros caminhos, que não são apenas os da evolução orgânica, sem ficar na dependência da lentíssima plasmabilidade da matéria celular. Com o novo elemento introduzido no campo da vida, ou seja, a inteligência,
O homem conseguiu frequentemente superar até mesmo os modelos que aquela vida atingira e lhe apresentava. Com a colaboração, a especialização e a organização, o homem conseguiu dar, na estrutura social, um rendimento ainda maior. Eis aqui resultados maravilhosos e pode levar a evolução a qual começara com os esforços inconscientes das primeiras plantas trepadeiras, que buscavam a luz, ou dos peixes para formar um organismo que respirasse e vivesse fora da água, ou da vida para criar os sentidos, a vista, o ouvido etc., a fim de perceber o mundo exterior. Provam-nos estes fatos que a evolução se move em direção a objetivos exatos, justamente os da espiritualidade, objetivos que, por sua natureza, demonstram corresponder a um telefinalismo pré-estabelecido. Prova também o fato de o progresso da evolução não ser um movimento que aconteça ao acaso, mas um desenvolvimento lógico, numa direção constante. Então, pode-se compreender melhor de que modo esteja pré-estabelecido o objetivo, quando se admitir tratar-se da reconstrução de um organismo pré-existente, que foi destruído, e agora se procura apenas reconstruir da mesma forma como já existiu. E nos pôs da teoria da queda e no conceito de involução e evolução. Temos, desse modo, de admitir, ao lado do telefinalismo que estabelece a meta, a presença de um impulso interior que a conhece por antecedência e se esforça por atingi-la. Doutra forma não se explicaria como pudesse realizar-se a tendência para esse telefinalismo. Tudo isso se harmoniza perfeitamente com a nossa visão. Novas confirmações, porém, apresenta-nos um pormenor do fenômeno de evolução. Discute quem nasceu primeiro, o órgão ou a função. Em princípio não existia nenhum nem outro. Na primeira origem existia apenas um impulso interior para subir, em forma de desejo instintivo, no qual se revela a lei do regresso às origens. Aquele telefinalismo de que falamos é uma força ativa de atração. Surge assim o desejo, exprimindo esse impulso interior, individualiza-o no caso particular, na forma a ser atingida naquele dado momento e posição da vida. A matéria orgânica é forma regida por esse impulso interior, por isso lhe obedece, deixando-se plasmar por ele. Então o desejo começa a plasmar uma primeira tentativa, o esboço do órgão, com os materiais que toma do ambiente. Material passivo, que obedece por lei da vida, aquele impulso animador. Com esses materiais, aquele desejo se reveste de uma primeira forma rudimentar, que constitui a sua primeira expressão. Nasce, desse modo, um primeiro esboço provisório, à espera de reforçar a tentativa, consolidando o tipo, se ele corresponde às condições do ambiente e às exigências da vida. Ele é a expressão do íntimo pensamento que a dirige. É o resultado de uma luta do pensamento criador contra a matéria inerte, para plasmá-la a seu modo. A luta é feita por ensaios, resistências, adaptações, tentativas. Esta é a forma pela qual se realiza a criação no plano material, por obra do Espírito. O pensamento, desde a primeira criação feita por Deus, demonstrou sempre possuir poder criador. Depois de formado, do primeiro esboço é feito um primeiro funcionamento experimental. Com isto, comprova-se o ambiente, adapta-se, fixa os resultados adequados, aperfeiçoa-se. Esse aperfeiçoamento do esboço leva a um aperfeiçoamento maior no funcionamento, permitindo também que o órgão se desenvolva e aperfeiçoe cada vez mais. Dessa forma, o órgão e o funcionamento, escorando-se mutuamente, guiados e sustentados pelo impulso interior da vida em direção ao telefinalismo, vão construindo e aperfeiçoando-se, até nascer o órgão novo e completo. Desse modo, a manifestação do impulso interior da vida consegue achar aos poucos a sua expressão. O processo se desenvolve, por isso, por tentativas, por experiências contínuas, por adaptações ao ambiente, agindo e reagindo às reações do mesmo. É, no entanto, todo constituído de vida que de igual forma tenta, paralelamente,
e se adapta e reage, a fim de realizar as suas formas e funções. A vida não se desenvolve em um único ser isolado, mas numa orquestração de seres que se estão experimentando reciprocamente, constituindo dessa forma uma marcha ascensional de toda a vida, cujo telefinalismo deve conter também a tendência de cada um dos seres a unir-se para conseguir reorganizar-se, finalmente, num sistema único. Essa tendência pode constituir outra prova da teoria aqui sustentada, dizendo-nos que o ser evolui do caos para o sistema, um estado eminentemente orgânico. Observemos outro fato, que também nos prova o poder criador do pensamento e o movimento da evolução no sentido da espiritualidade, por um fenômeno paralelo agora examinado, segundo o qual a matéria orgânica é dirigida e plasmado pelo impulso interior, animador das formas da vida. Acontece que as ideias dominantes na existência de um homem permanecem impressas em seu rosto. Os seus traços físicos exprimem, dessa maneira, em síntese, a sua história vivida, dores, alegrias, lutas, vitórias, as notas fundamentais da personalidade, reforçadas ou corrigidas pelas novas experiências. Dessa maneira, um rosto pode representar uma biografia. Para aprender a lê-la, observemos o significado das várias partes do corpo humano. Pode dividir-se em 3 planos. 1. Parte inferior, dos pés ao ventre, que constitui a animalidade. 2. Parte média, peito e coração, que representa o sentimento. 3. Parte superior, cabeça e cérebro, que representa a alma e a personalidade. O rosto humano pode-se igualmente dividir-se em 3 planos correspondentes àqueles, começando de baixo. 1. O maxilar e a boca exprimem, quando muito desenvolvidos, a animalidade voraz e egoísta, a avidez e a sensualidade bestial. 2. Os olhos exprimem o sentimento do coração, emotividade passional, podendo tomar parte da vida inferior quanto na superior, revelada pelo rosto. No primeiro caso, os olhos exprimem astúcia, egoísmo, avidez, sensualidade. No segundo caso, a inteligência, generosidade, bondade, assim como sexualidade sublimada ao plano de amor espiritual. 3. A fronte manifesta o poder e o domínio atingidos no campo do pensamento, da bondade, do espírito. Ora, com a evolução, a vida desloca o seu centro do plano inferior ao superior, tanto no corpo como na expressão de seu rosto. Há uma tendência da vida em subir também espacialmente para o alto, da terra para o céu, tendência em ser cada vez menos réptil que rasteja ou quadrúpede, e cada vez mais homem que caminha levantando a cabeça para o alto. Este fenômeno traduz, em sentido espacial, o fenômeno da subida espiritual. Com tais critérios, qualquer pessoa poderá, ao olhar a sua imagem, ler nela a própria história, destino e valor. A evolução consiste em deslocar o centro da própria vida do plano em que funciona o ventre, para aquele em que trabalha a cabeça, do plano do maxilar para o do cérebro. Este deslocamento traduz nos órgãos materiais que o exprimem, o processo evolutivo da espiritualização. Fuge-se da animalidade pelo telhado. Esta é a maturação biológica que leva do antissistema ao sistema. Quer se queira, ou não, este é o verdadeiro drama da vida, o seu conteúdo e objetivo. Com a evolução, a vida se torna também fisicamente cada vez mais ereta. Este erguimento da vida, também em sua forma material, representa a transformação, endireitamento, da existência, partindo de sua forma material no antissistema, para sua forma espiritual no sistema. O primeiro impulso da vida, nascida no seio das águas, foi de emergir para a terra. Verificamos um contínuo esforço da vida para emergir, erguer-se, libertar-se, esforço para voltar ao sistema, encontrando somente desta maneira sua explicação lógica. Essa tendência é tão profunda e fundamental que transparece, até nas formas concretas do plano físico. Aí mesmo,
vemos escrita a teoria da queda, nas primeiras formas de vida aprisionadas no interior da matéria, das quais apenas evolução, reerguendo essa vida para o sistema, poderá libertá-la. Chegamos assim a ver a teoria da queda e da reascensão também em sua expressão concreta no plano físico. Continuando o desenvolvimento dos conceitos agora expostos, poderemos imaginar o homem do futuro tão adiantado que o cérebro, agora constituindo a sua parte mais evoluída, venha constituir para ele a parte mais atrasada, por ter transferido o centro de sua vida a planos ainda mais altos. No passado, as artes locomotoras foram a primeira conquista do ser, situada na vanguarda da evolução, e são agora o ponto mais atrasado de nosso nível humano. Assim, o nosso cérebro e o sistema nervoso que hoje representam no homem a conquista mais avançada no seu processo evolutivo, representarão para o homem de amanhã o ponto mais atrasado em relação ao nível que ele houver atingido. Para nós, é tão difícil imaginar qual será o novo tipo biológico em ascensão, situado à frente no caminho evolutivo, quanto podia ter sido para os primeiros répteis, que rastejam na Terra, imaginar os fenômenos psíquicos e espirituais, que agora fazem parte normalmente da personalidade humana. O processo evolutivo, contudo, não é apenas conquista de psiquismo, mas também de organicidade. Essas conquistas são coordenadas e valorizadas em novos estados orgânicos coletivos. Quando os elementos componentes do sistema perfeito saído das mãos de Deus, desmoronaram instantaneamente no caos, não mudou o número infinito das individuações. Outra coisa mudou, ou seja, ao invés de permanecerem fundidas no estado orgânico de sistema, confundiram-se na desordem do caos. Então os elementos se amontoaram ao acaso, como simples soma de individuações que não se conhecem reciprocamente, e não cooperam por meio de fusões coordenadas no seio do mesmo organismo. Ora, o processo da evolução consiste na reunificação. A vontade íntima que o dirige, impõe como telefinalismo o estado orgânico próprio do sistema, sendo isto justamente o que se deve constituir. Em outros termos, o que desmoronou com a evolução não foi o número das individuações ou criaturas, esse permaneceu mesmo, igual. O que desmoronou no caos foi a sua ordem, o que se desfez foi seu estado orgânico, transformado no estado desorgânico. Dessa forma, ao invés de os elementos componentes do sistema permanecerem coordenados, para funcionar hermanados no mesmo organismo, unidos pela única lei, todos em função de Deus, caíram na anarquia, passando a viver indisciplinados sem se conhecerem, repelindo-se ao invés de se fundirem, porque cada um seguia apenas o seu próprio princípio individual rebelde à lei, somente em função do próprio eu que se havia substituído ao centro único, Deus. Consiste o processo evolutivo justamente numa gradual reconstrução do que foi destruído, na reordenação do caos, na disciplina da lei de Deus. Os elementos componentes permanecem os mesmos, mas modifica-se a sua posição recíproca. O processo consiste em coordená-los, induzindo-os a existirem unidades orgânicas cada vez mais vastas, complexas e perfeitas. Quando estes elementos chegarem a reconstituir-se num sistema único que os abarque a todos e no qual todos se fundam harmonicamente, tal como era o sistema em sua origem, então o processo evolutivo estará terminado, porque tudo terá voltado a Deus, e com isso, o sistema originário, que fora destruído, terá sido reconstruído em sua integridade. O que falta ao estado evoluído é a ordem. O progresso tem de reconstruir o estado orgânico. Eis o futuro da evolução. Como já ocorreu para os elementos do átomo, reorganizados nesta primeira unidade, depois com a sua combinação em moléculas, como aconteceu para as construções da vida desde a primeira cristalização dos minerais, e daí em diante, assim é lógico que a evolução deva continuar a operar. Da mesma forma, a química inorgânica evolui para a química orgânica.
A evolução representa um esforço contínuo para organizar em unidades coletivas uma quantidade cada vez maior de elementos, em formas cada vez mais orgânicas e complexas, transformando a simples agregação amorfa, soma apenas dos elementos, num organismo hierarquicamente constituído. Assim, o processo evolutivo mostra-nos de fato a passagem do estado de antissistema ao estado de sistema, do estado desorgânico ao estado orgânico, dando-nos ainda mais uma prova em favor da teoria. Isto confirma que o estado orgânico do sistema é verdadeiramente o ponto de chegada, a meta conclusiva do telefinalismo. Demonstra também esta ser a direção que a lei de Deus impõe à evolução. A tarefa da evolução é justamente a de executar a reorganização do caos. Dessa forma, o princípio da individuação muda no sentido em que mudam as dimensões da unidade elementar, ou seja, do eu. Este fato, pelo qual cada um dos momentos do todo tendem a fundir-se, organizando-se em grupos cada vez maiores, não é um fato estéril de simples soma de unidade. Neste caso não temos 2 mais 2 igual 4, e sim, 24 igual 16. Isto no sentido em que se alcança não somente uma quantidade maior, mas ainda mais, uma qualidade superior, de valor maior. A própria física nos ensina que o valor dos fenômenos e do espaço muda em relação às suas dimensões. O que vale para uma, não vale para outra. Os princípios aplicados ao infinitamente pequeno não valem para os do infinitamente grande, nem para os do meio, que estão entre os dois. Ao unificar-se em grupo, os elementos componentes adquirem uma posição diferente, que representa um valor muito superior ao de sua soma, por sua vez representado pelo estado orgânico. Representa um nível evolutivo mais alto, no qual a vida adquire novas qualidades e potencialidades, inacessíveis ao indivíduo isolado e mesmo a uma multiplicidade de indivíduos confusamente amontoados. O estado orgânico representa, sem dúvida, uma das tendências criativas da evolução. Isto pelo fato de se formar uma nova individuação do ser com a reunião dos elementos individuais num grupo. É um organismo diferente, onde aparece um princípio diretivo diverso, uma nova lei que o rege e não é mais a mesma que dirigia cada um dos componentes. Passa-se, assim, a um plano mais alto de evolução, a um novo parágrafo da lei, significando a reaproximação do sistema. Encontramos uma aplicação desse princípio no fenômeno da evolução do egoísmo, dilatando-se um altruísmo. Quando os elementos separados por seu egoísmo fundem-se em unidades, transforma-se a lei do dar e do haver, numa mais alta, dirigida por princípios diversos. Enquanto no plano material, quem dá empobrece e quem toma enriquece, no plano espiritual quem toma empobrece e que dá enriquece. Explica-se essa transformação porque no nível inferior, os seres vivendo separados um do outro por se fecharem em seu egoísmo, não se conhecem e, portanto, não existem entre eles trocas espontâneas, nem compensações. Todavia, quando se coordenam em unidades orgânicas, caem essas barreiras isolantes e tudo se comunica espontaneamente. Tornam-se fáceis, dessa forma, as trocas, que permitem satisfazer todas as necessidades sem a luta árdua necessária para tal, no mundo inferior da matéria e do egoísmo. O fato de, ao evoluir, subir-se para formas de vida mais livres, nas quais cada vez menos se precisa de luta para viver, constitui uma diminuição do atrito entre as criaturas e da dor resultante, ou seja, uma conquista de felicidade. Então, quanto mais se sai das opressões da matéria, tanto mais completamente pode realizar-se a divina lei do amor, pela qual, quanto mais se sobe, tanto mais se abrem as portas de cima embaixo, permitindo descer o bem e a alegria aos planos inferiores. Acontece, então, que quanto mais nos sacrificamos no dar, tanto mais sobre nós choverão do alto ajuda e consolação. Tudo isso é natural e lógica lei de vida. E quanto mais tentarmos acumular egoisticamente,
Fechando-nos com isso cada vez mais em nós mesmos, tanto menos poderemos receber do alto. Isto porque o receber e, portanto, o enriquecer-se, depende da própria receptividade, relacionada ao grau em que se destruiu, com a evolução, o isolamento egoístico da nossa natureza inferior. A irradiação lançada por Deus de seu centro, sobre tudo o que existe, pode ser recebida pelo ser de acordo com o grau de abertura e receptividade, próprio a cada um, conforme o nível de evolução atingido. O evoluído, por exemplo, que dá aos seus semelhantes, não espera recompensa nem gratidão, que nos planos inferiores representam um legítimo direito de pagamento aos evoluídos. O evoluído conhece a lei e sabe que esta lhe provê tudo. É, como se costuma dizer com razão, Deus é quem paga. Dessa forma se reorganiza o caos, eliminando cada vez mais a dor e ganhando em felicidade, pelo fato de a vida começar a funcionar segundo leis cada vez mais próximas daquela perfeita lei do sistema. Na própria física vemos transformar-se a lei dos fenômenos à proporção que subimos na escala das unidades coletivas. Vemos que os fenômenos se nos apresentam com características diferentes, de acordo com as dimensões microscópicas que a nossa observação assume. É fato que, quando partimos da grosseira visão de conjunto e penetramos com a observação na estrutura analítica, verificamos achar-nos diante de unidades síntese, ou seja, unidades coletivas compostas de elementos que, se observados isoladamente, vemos obedecerem a outros princípios. Acontece isto em todos os campos: no campo físico, a matéria, sociedade de átomos; no plano biológico, organismos de células; no plano social, coletividades humanas; no plano psicológico, psicologia coletiva. Descobrimos, então, aparecer uma nova lei, isto é, a lei do grupo, que não é mais a lei do indivíduo, mas uma lei coletiva superior, dada pela maioria dos casos concordantes, vencendo a minoria dos casos discordantes, os quais desaparecem reabsorvidos pelos primeiros. Na nova lei, a do grupo, os indivíduos se fundem por homogeneidade de características. Eles sobrevivem não como elementos separados, mas como uma síntese resultante de sua fusão, o que transforma o tipo de sua individuação. Trata-se de existências diferentes, situadas em dois planos diversos do edifício da evolução. O segundo é mais vasto, complexo e aperfeiçoado, é portanto mais poderoso e resistente. Uma coisa é o átomo, outra coisa é a matéria; uma coisa é a célula, outra é um organismo; uma coisa é o homem, outra um povo ou humanidade; uma coisa é a mentalidade de um indivíduo, outra uma corrente de pensamento e de psicologia coletiva. Por isso está nascendo agora em nosso planeta o corpo humano social. Nele sobreviverá o indivíduo de hoje, mas com forma de vida diferente. Não será mais um elemento isolado, que estabelece apenas relações com seus semelhantes, mas constituirá com eles as células e os órgãos, ou seja, a anatomia e a fisiologia, deste novo organismo social e humano, como parte integrante, já não podendo mais viver senão em função de todo o organismo. Com isso mudamos os princípios que regem a vida do homem. Nasce assim uma nova ética para guiar atividades humanas, porque os objetivos utilitários que a vida tem de alcançar são agora muito mais vastos. O homem atual debate-se na jungla darwiniana da luta pela vida, onde ainda está imerso até o pescoço, sendo tão árduo sair dali que a maior tentativa feita para libertá-lo, que é o cristianismo, conseguiu modificá-lo muito pouco. Ao invés de vencer a animalidade humana, parece que esta foi mais forte do que ele, adaptando-o a si, procurando engoli-lo ao invés de ser engolida. E no entanto, não há derrota que possa sufocar o impulso evolutivo da vida. A cada falência, aparece uma tentativa nova, por mais que isso possa parecer logicamente absurdo. Parece um trabalho desesperado, no entanto,
É a fé que nos arrasta e que nos faz realizar aqui, nestes livros, neste momento mesmo. É inevitável que o homem atinja o plano do Cristo, ou seja, que o homem reconheça o seu semelhante, a si mesmo, e o ame como a si mesmo, desistindo finalmente de agredi-lo, ao invés de amá-lo, sempre o agredindo, até mesmo em nome de Deus. No pensamento que dirige a vida para o telefinalismo de sua espiritualização, o que corresponde fatalmente a seus planos pré-estabelecidos, está determinado que a seleção evolua, oferecendo enfim o triunfo ao mais inteligente e ao melhor, e não ao mais forte ou ao mais astuto. O homem atual é feroz e ignorante. Começa hoje a realizar os primeiros esforços para sair dessa barbárie. Na hora atual, a temperatura psíquica está esquentando, já se pensa mais do que outrora, os problemas se equacionam e o homem quer resolvê-los. O progresso técnico encurta o espaço, tornando menor o nosso mundo, e conseguindo dessa forma uma humanidade mais compacta e mais unida, aproximação que é necessária para alcançar seu estado orgânico. Paralelamente há uma intensificação de funções cerebrais e conscientes, e uma entrada em funcionamento das qualidades psíquicas. Nos métodos evolutivos, isso tudo representa uma inovação que pode levar a consequências imensas. A vida lança-se com o homem, em seu novo caminho da evolução psíquica e espiritual. O grande trabalho criador que é hoje confiado é o desenvolvimento da consciência, em todos os sentidos, quer racional na pesquisa científica, inspirativo na arte, espiritual na fé e nas religiões, sentimental nas relações de amor ao próximo e moral numa nova ética melhor e mais inteligente, não mais filha do terror e da luta pela vida, mas de uma compreensão iluminada das exigências materiais e espirituais da vida. Podemos imaginar o futuro da humanidade na forma de uma mente cada vez mais iluminada. O próprio órgão cerebral terá de aperfeiçoar-se anatomicamente. A estrutura química, mecânica e biológica do encéfalo terá de atingir um grau de complexidade requinte que permita o funcionamento das novas zonas de consciência, hoje, ainda adormecidas, ativando neurônios ainda não utilizados. Mas isto será apenas um efeito, um aperfeiçoamento do órgão, para exprimir uma função que será pré-determinada, antes de qualquer transformação orgânica, na causa primeira, causa que reside no espírito. Este está se agitando, no homem, irrequieto e febril, para despertar. Hoje existe apenas inquietude e febre, mas amanhã ocorrerá o despertar. Chegando a este ponto, o homem, que se tornou o organismo coletivo da humanidade, tendo se tornado consciente da lei que o guia, poderá colocar conscientemente as suas mãos sobre as profundas alavancas biológicas que dirigem o seu desenvolvimento. Poderá assim modificar-se e construir-se como ele mesmo queira. Dirigirá então com inteligência, cuja falta hoje não lhe dá o direito de guiar, o nascimento físico, o desenvolvimento do corpo e a sua morte, fazendo evoluir sobretudo o espírito, guiando todas as funções humanas, impulsionando tudo para as metas últimas da existência. De tudo isso, nascerá uma nova realidade, desconhecida hoje, uma consciência e uma forma de individuação humana coletiva na qual se realizará uma lei nova, com princípios diferentes tal como deve existir num plano evolutivo mais alto. O homem, então, não será mais um selvagem rebelde e ignorante, que a muito custo consegue arrancar a sua vida no assalto contínuo dos elementos ou, ainda pior, de seus semelhantes, mas será um operário de Deus, que trabalha, em harmonia com a lei, apenas para realizá-la. Este será um passo decisivo para a inversão do antissistema, isto é, para endireitá-lo na forma do sistema. O princípio novo que se desenvolverá nesta forma orgânica de humanidade será a consciência da ordem e da lei de Deus. A isto seguir-se-á um estado de harmonização, que constituirá a descida do reino de Deus na terra, já que, eliminados todos os atritos da luta, desaparecerão as dores que são a sua consequência,
Depois, eliminando o espírito da revolta, segundo o qual vence e domina o mais prepotente, Deus poderá finalmente mostrar-se ao homem, não mais na forma necessária para que um selvagem obedeça, ou seja, de justiceiro tirânico, mas de pai amoroso, como só se pode fazer com um filho inteligente, que compreendeu ser de sua vantagem viver em obediência.